Olá, turma do quinto ano, bom dia. Aproveitando a oportunidade, parabenizando vocês pelas atividades da Semana do Meio Ambiente. Vocês foram excelentes. Para a nossa aula de hoje, de Geografia e História, na parte de Geografia nós vamos estudar sobre as cidades brasileiras, tá certo? Vamos ver um pouco sobre as cidades, as origens das principais cidades, né? Vamos ver sobre as cidades de origem planejada, de origem espontânea. Vamos aprender um pouco sobre as cidades. Trouxe aqui duas imagens que mostram a cidade. Que cidade é essa? Então trouxe a imagem do perímetro urbano, da parte urbana, e trouxe também uma imagem da parte rural. O que a gente consegue diferenciar nessas imagens, né? O que a gente consegue estar vendo diferente da parte urbana para a rural? A questão das construções, do fluxo de pessoas, comércios, tudo isso é observado na parte urbana. E o que é cidade? Cidade é uma construção humana caracterizada pela aglomeração de pessoas, de construções e de atividades econômicas. Então, são aspectos que observamos na parte das cidades, tá bem? E as cidades brasileiras, elas foram, de acordo com o contexto econômico, histórico, social, elas são diferentes umas das outras, né? As paisagens de uma cidade diferem de outras. Por exemplo, se a gente for em Pedro II, vamos ver uma cidade totalmente diferente de Piripiri. Cidades de origem espontânea. O que é a cidade de origem espontânea? Como classificar uma cidade de origem espontânea? O próprio nome já diz, né? Origem espontânea. Foi ao longo do tempo. Primeiramente, eram povoados e foram aumentando a quantidade de moradores, crescendo, evoluindo e se transformaram em cidades. Isso é a cidade de origem espontânea. As primeiras cidades no Brasil, elas surgiram, né? Se localizavam mais na faixa litorânea. Temos o exemplo da Vila de São Francisco, em 1532, que é a primeira vila do Brasil. E as vilas, à medida que cresciam, eram transformadas em cidades. Certo? No Brasil, as cidades surgiram de diferentes formas. Temos cidades que surgiram a partir da necessidade de proteção do território. Por exemplo, a cidade de Belém, no estado do Pará. Ela surgiu diante da necessidade de proteção do Brasil em relação aos invasores estrangeiros. Então, naquela região, eles construíram os fortes. Trouxe aqui a imagem do Forte do Presépio. Forte do Presépio, está no estado do Pará, né? E eles construíram esse forte para proteger o nosso território. E à medida que construíam os fortes, a população ia se abrigando ao redor desses fortes, ia crescendo, e ao longo do tempo se transformaram em cidade, que é o exemplo da cidade de Belém, no estado do Pará. Temos também no Brasil o exemplo de outras cidades que foram crescendo ao longo do tempo por outros fatores, né? É o exemplo do estado de Minas Gerais. Muitas cidades surgiram, né, a partir da descoberta do ouro. Quando descobriram o ouro, isso atraiu muitos migrantes, né, mesmo nordestinos, dentre outros, para trabalhar na mineração. E essas pessoas iam para lá, construíam moradias, e estes locais iam crescendo e, com o decorrer do tempo, formando as cidades. É o exemplo de Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Sabará, né, no estado de Minas Gerais. No Brasil também temos outras cidades que se formaram por aspecto diferente. Temos cidades que se formaram ao longo do caminho tropeiro. O que é isso? Naquela época, o pessoal estava mais concentrado na parte da mineração, né? E isso demandava alimento, animais. E estes tropeiros, eles tinham a responsabilidade de estar levando alimento e animais para a região do ouro, né? E ao longo da caminhada, eles paravam, né? Descansavam. E muitos pontos desses locais, né? Eles construíam moradias e ao longo do tempo ia crescendo e se transformando em cidades, que é o exemplo de Ponta Grossa, no Paraná, e também de Sorocaba, no estado de São Paulo, tá certo? E o que é uma cidade de origem planejada? O que vocês acham que é uma cidade de origem planejada? O próprio nome já diz, né? Planejada, teve planejamento. Temos cidade que teve até concurso público para escolher as pessoas que iam planejar a cidade, que é o exemplo de Brasília, né? E Oscar Niemeyer, que ganhou o concurso juntamente com o Lúcio Flávio, né? Lúcio Costa, perdão. Então, cidades planejadas são aquelas cidades que são planejadas por arquitetos, né? São construídas já planejando tudo direitinho, onde vai ficar as partes, né, das residências, a parte comercial, a parte dos órgãos públicos, que foi o exemplo de Brasília, dentre outros, tá certo? Temos vários exemplos de cidade planejada. Temos Goiânia, né? Tocantins, também temos Teresina, né? Nossa capital Teresina, estou mostrando trouxe aqui a imagem da ponte estaiada, né? Que
fica sobre o rio Parnaíba, né? E liga o Piauí ao Maranhão. E Teresina ela surgiu, né? Para substituir a então capital Oeiras. Na época, Oeiras era a capital do Piauí, né? E devido a Oeiras ficar muito isolada, né? Distante do comércio, do centro comercial, que era o forte comércio entre Piauí, Maranhão, Caxias, né? E surgiu essa necessidade. Então, Teresina ela foi, em 1852, foi inaugurada como a capital do estado do Piauí, tá certo? Trouxe aqui também Brasília, um exemplo de imagem, é um exemplo de cidade planejada. Ela foi planejada para ser a capital do país em 1960, tá certo? Bons estudos, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá certo? Irei passar uma atividade, vocês irão ler o conteúdo com calma e responder. A última questão, vocês irão falar um pouco sobre a cidade de Piripiri, como foi o surgimento da cidade de vocês irão pesquisar na internet ou com apoio de pessoas mais velhas e falar um pouco como foi o surgimento da cidade de Piripiri. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tchau, tchau.